Às vezes, o universo parece brincar com nossos corações, não é? Ele cruza seu caminho com alguém que faz o mundo parar, alguém cuja presença acende uma chama que você nem sabia que existia dentro de você. É como se, por um instante, tudo fizesse sentido, até que a realidade sussurra que esse encontro tão intenso, tão verdadeiro, não pode se tornar o que você sonhou. Sentir um laço assim, que pulsa com uma força quase sagrada, e ainda assim perceber que ele não pode florescer, é uma dor que corta fundo, uma mistura de maravilha e vazio que nos deixa perguntando: por quê? Por que o destino nos presenteia com algo tão precioso apenas para nos pedir que sigamos adiante sem ele? Essa experiência, tão universal quanto única, não é um capricho cruel do cosmos. É um convite, uma porta entreaberta para algo maior que o amor romântico ou a posse. Quando alguém entra na sua vida e desperta emoções que você não consegue explicar, não é apenas sobre o que vocês poderiam ter sido juntos. É sobre o que esse encontro revela sobre você, suas profundezas, seus anseios, as partes de sua alma que estavam esperando para serem vistas. O universo, em sua sabedoria misteriosa, não nos envia pessoas apenas para que fiquem. Algumas chegam para nos sacudir, para nos tirar do piloto automático e nos lembrar que estamos aqui para crescer, para nos tornarmos mais inteiros. Essa dança entre conexão e separação é parte de um plano maior, um movimento que transcende nossos desejos imediatos. Ela nos ensina que o amor, em sua forma mais verdadeira, nem sempre é sobre segurar alguém para sempre. Às vezes, é sobre deixar que o impacto desse encontro transforme quem você é. Essas conexões, tão fugazes quanto poderosas, são como estrelas cadentes, brilham intensamente, cruzam seu céu e, mesmo ao desaparecerem, deixam um rastro de luz que muda para sempre a forma como você enxerga o mundo. É nesse espaço, entre a beleza do que foi e a dor do que não pode ser, que começamos a descobrir o verdadeiro propósito de certos encontros. Não construir uma vida a dois, mas reacender a vida que pulsa dentro de nós. Quando você cruza com alguém que faz seu coração vibrar de uma forma que desafia explicações, não é apenas um encontro casual. É como se o universo tivesse alinhado as estrelas para que suas almas se tocassem, nem que fosse por um instante. Carl Jung, o explorador das profundezas da psique, acreditava que conexões tão poderosas não nascem da lógica ou da superfície da mente. Elas emergem do inconsciente, daquele lugar misterioso onde habitam nossas verdades mais escondidas. Esses encontros são como mensagens do seu eu mais profundo, chamando você para uma jornada que talvez você nem soubesse que precisava empreender. Não se trata de encontrar alguém para completar sua história, mas de despertar partes de você que estavam adormecidas, esperando o momento certo para ganhar vida. Essas conexões, tão intensas e muitas vezes tão breves, têm um propósito que vai além do desejo de construir um futuro juntos. Elas chegam para mexer com suas fundações, para trazer à tona tudo o que você guardou no fundo de si mesmo. De repente, feridas que você pensava estarem cicatrizadas voltam a doer. Inseguranças que você havia enterrado sob camadas de distração começam a se agitar. Sonhos que você deixou para trás, acreditando que eram impossíveis, voltam a sussurrar no seu ouvido. Esse movimento não é aleatório. É como se o universo estivesse segurando um espelho diante de você, pedindo que olhe com coragem para quem você é e para quem você ainda pode se tornar. Por mais que o coração queira transformar esse encontro em algo eterno, em algo que se encaixe nos contornos de uma vida compartilhada, há uma sabedoria maior em jogo. O verdadeiro chamado dessas conexões não é sobre posse ou permanência, mas sobre transformação. Elas existem para acelerar seu crescimento, para te empurrar em direção a uma versão de si mesmo que talvez você tivesse medo de abraçar. É um processo que pode ser tão doloroso quanto belo, porque exige que você enfrente suas vulnerabilidades, que se reconcilie com partes de si que tentou ignorar. O universo, com sua precisão enigmática, usa essas pessoas como catalisadores,
como chaves que abrem portas dentro de você, revelando caminhos que só podem ser trilhados quando você está pronto para despertar. Quando duas almas se encontram e criam uma faísca que ilumina tudo ao redor, raramente é sobre construir uma história simples, com começo, meio e fim. Esses encontros, tão carregados de energia, têm um propósito muito mais profundo. Eles chegam para desencadear uma transformação que, sem eles, talvez nunca acontecesse. Imagine uma parte de você que estava quieta, escondida atrás de muros que você construiu para se proteger. De repente, essa pessoa entra na sua vida e tudo o que você pensava estar resolvido começa a se mexer. Feridas antigas que você jurava terem cicatrizado voltam a pulsar. Medos que você ignorava reaparecem com uma força que não dá para evitar. Até mesmo sonhos que você deixou para trás, acreditando que eram impossíveis, começam a brilhar novamente, pedindo para serem ouvidos. Esse processo não é por acaso. É como se o universo tivesse escolhido essa pessoa, esse momento, para te chamar de volta a si mesmo. Não é sobre eles serem a resposta para suas perguntas, mas sobre as perguntas que eles despertam em você. Eles são como um espelho que reflete não apenas quem você é agora, mas quem você poderia ser se tivesse coragem de enfrentar suas próprias sombras. Por mais que parte de você queira segurar essa conexão, moldá-la em algo seguro e eterno, há uma verdade mais profunda que começa a surgir. O papel deles não é ficar ao seu lado para sempre, mas acender uma chama que continue queimando mesmo depois que eles se forem. É um convite para crescer, para se aventurar em territórios desconhecidos dentro de si. Essa transformação, embora essencial, não vem sem desconforto. É como desenterrar raízes antigas para plantar algo novo. Exige esforço, coragem e, muitas vezes, dor. O universo não te entrega essas conexões para que você se acomode, mas para que você se mova, para que você se expanda. Essas pessoas com seu impacto avassalador são como guias temporários, enviados para te mostrar um caminho que você talvez nunca tivesse encontrado sozinho. E por mais que o coração insista em querer mais, em desejar que a história tivesse um final diferente, a sabedoria do encontro está no que ele deixa em você. Uma nova consciência, uma força recém-descoberta, uma clareza sobre o que realmente importa na sua jornada de se tornar quem você nasceu para ser. O coração humano é um buscador incansável de certezas. Ele anseia por laços que prometam estabilidade, por amores que se encaixem perfeitamente nos contornos de uma vida planejada. Mas a alma, com sua sabedoria antiga, deseja algo bem maior. Ela quer verdade, crescimento, um despertar que muitas vezes só vem através do desconforto. Quando você encontra alguém que mexe com você de uma forma que não explica, alguém que acende um fogo que não apaga, mas que não pode ficar, é como se esses dois impulsos, o do coração e o da alma, entrassem em choque. Você pode sentir um amor tão forte, tão real, e ainda assim perceber que o caminho dessa pessoa não é o seu. Essa constatação é dolorosa, mas também reveladora, porque mostra que o amor, em sua essência mais profunda, nem sempre é sobre construir um futuro juntos. Às vezes, ele é apenas uma passagem, um portal que te leva a um novo entendimento de si mesmo. É tentador querer agarrar essa conexão, forçar que ela se torne algo permanente, algo que satisfaça o desejo de pertencimento. Mas, no fundo, há uma voz mais sábia que começa a falar, uma voz que entende que o verdadeiro propósito desse encontro nunca foi sobre posse, foi sobre transformação. Essa pessoa, com toda a intensidade que trouxe à sua vida, não chegou para ser sua âncora, mas para ser um catalisador. Ela veio para te tirar da superfície, para te puxar para as profundezas onde suas verdades mais autênticas estão escondidas. E por mais que o coração resista, querendo um final diferente, a alma sabe que deixar ir é parte do processo. É ao soltar que você começa a integrar o que esse encontro despertou, transformando a dor do adeus em combustível para sua própria evolução. O universo, com sua lógica que transcende a compreensão humana,
Não se preocupa com nossas ideias de justiça ou conforto. Ele opera em ciclos de expansão, em ondas que nos empurram para fora de nossas zonas seguras. Essas conexões intensas, que chegam e partem, são parte desse movimento. Elas não são acidentes ou castigos, mas ferramentas de um plano maior, desenhado para te ajudar a desenterrar quem você realmente é. Quando você aceita que o amor pode ser temporário, que ele pode servir a um propósito maior que a permanência, algo dentro de você se alivia. Você começa a ver que cada encontro, por mais breve que seja, deixa um presente, uma nova camada de coragem, uma clareza mais afiada, uma conexão mais profunda com a sua própria jornada. E é nesse espaço, entre o desejo de segurar e a coragem de deixar ir, que você encontra o verdadeiro significado de amar. Há momentos na vida em que um encontro parece mais do que coincidência. É como se o universo tivesse tecido cuidadosamente os fios do destino para que duas almas se cruzassem. Carl Jung chamava isso de sincronicidade, a ideia de que certos eventos não acontecem por acaso, mas por um alinhamento profundo, guiado por forças que vão além da nossa compreensão. Quando você conhece alguém e sente um reconhecimento imediato, uma conexão que parece transcender o tempo, não é apenas uma questão de química ou atração. É algo maior, como se suas histórias, por um breve momento, fossem destinadas a se entrelaçar. Esse tipo de encontro não é apenas sobre o que vocês sentem um pelo outro, mas sobre o que esse impacto desperta em você, como se a presença dessa pessoa fosse um chamado para explorar partes de si mesmo que estavam esquecidas ou escondidas. Mas com essa intensidade vem também uma sombra, a dor de perceber que muitas vezes essas conexões não podem durar. É natural questionar por que algo tão poderoso, tão cheio de significado, precisa terminar. Por que o universo te daria um vislumbre de algo tão bonito apenas para pedir que você siga em frente sem ele? A resposta está na natureza do crescimento. A verdadeira transformação, aquela que molda quem você é no âmago, raramente acontece em momentos de conforto. Ela exige que você enfrente o desconforto, que mergulhe nas perguntas sem resposta, que aceite a dor como parte do processo. Essa pessoa, com toda a luz que trouxe à sua vida, não foi enviada para te completar, mas para te quebrar. Não no sentido de destruição, mas como uma rachadura que deixa a luz entrar, revelando verdades que você talvez tivesse medo de enfrentar sozinho. O universo não segue as regras humanas de justiça ou facilidade. Ele se move em ritmos de expansão, em ciclos que priorizam o despertar acima do conforto. Quando alguém entra na sua vida e deixa uma marca indelével, é porque eles foram um espelho, refletindo não apenas suas forças, mas também suas fragilidades, seus desejos mais profundos, suas histórias não resolvidas. A dor da separação não é um erro, mas uma etapa necessária, um convite para você explorar as profundezas que esse encontro revelou. Ao invés de se perguntar por que perdeu essa pessoa, comece a se perguntar o que ela te ajudou a encontrar dentro de si. Porque é nesse espaço, entre a saudade e a descoberta, que você começa a compreender que o verdadeiro propósito desse encontro foi te guiar de volta ao seu próprio caminho, mais forte, mais consciente, mais próximo de quem você está destinado a ser. Algumas pessoas atravessam sua vida como um vento forte, bagunçando tudo o que você pensava estar no lugar. Elas não chegam para se encaixar nos seus planos ou para preencher um vazio que você imaginava precisar delas para curar. Em vez disso, elas vêm para te lembrar de algo essencial. Que você carrega dentro de si uma história inacabada, uma chama que ainda não encontrou seu pleno brilho. Quando você conhece alguém que toca as partes mais profundas de você, que faz surgir sentimentos tão intensos quanto confusos, é porque essa pessoa foi enviada para agitar o que estava parado. Ela não é o destino final da sua jornada, mas um marco, um sinal de que há mais em você esperando para ser descoberto. O impacto dela é como uma rachadura na armadura que você construiu, permitindo que a luz entre e revele verdades que você talvez tivesse medo de encarar.
É fácil confundir essa conexão com um conto de fadas, acreditar que, se o sentimento é tão forte, ele deveria levar a um final feliz, a uma vida compartilhada. Mas o universo não trabalha com finais previsíveis. Ele usa essas pessoas como mensageiros, trazendo à tona o que você precisava ver. Suas vulnerabilidades, seus desejos mais profundos, os padrões que você repete sem perceber. A dor de não poder ficar com elas não é um castigo, mas uma ponte para um entendimento maior. Ela te força a olhar para dentro, a perguntar o que essa pessoa despertou que agora precisa da sua atenção. Talvez ela tenha reacendido sua capacidade de sentir depois de anos de proteção. Talvez tenha mostrado onde você ainda se sabota, onde ainda carrega medos que te impedem de viver plenamente. O que quer que seja, o papel dela foi te trazer para mais perto de si mesmo que isso signifique caminhar sem ela. No fundo, essas conexões são sobre alquimia. Como Jung dizia, o encontro entre duas pessoas é como a mistura de substâncias químicas. Se há reação, ambas saem transformadas. Você não é mais o mesmo depois de alguém que tocou sua alma, e isso não é acaso. O universo orquestrou esse momento para te empurrar em direção ao seu próximo capítulo, para te ajudar a desenterrar partes de você que estavam escondidas. A saudade que fica, o vazio que às vezes pesa, não significa que algo deu errado. Significa que algo importou, que algo mudou você de uma forma que não pode ser desfeita. E ao abraçar essa mudança, ao honrar o que esse encontro te ensinou, você começa a perceber que a verdadeira magia não estava em segurar essa pessoa, mas em deixar que ela te guiasse de volta à sua própria essência, mais forte, mais inteira, mais viva. Quando alguém entra na sua vida e deixa uma marca que não explica, que não apaga, é porque essa pessoa tocou algo em você que ainda estava em construção. Ela chegou como um espelho, refletindo não apenas o que você mostra ao mundo, mas também o que você esconde até de si mesmo. Essas conexões, tão intensas quanto impossíveis, não são sobre finais felizes ou promessas de eternidade. Elas são sobre ruptura, sobre abrir espaço para que você enfrente suas próprias verdades. Talvez essa pessoa tenha reacendido uma parte de você que estava adormecida, como a coragem de sentir profundamente depois de anos se protegendo. Talvez ela tenha mostrado sem querer os muros que você construiu ao redor do seu coração, revelando que a vulnerabilidade é não uma fraqueza, mas a própria essência da vida. O que ela trouxe à tona não foi acidental, foi um chamado para que você se reconcilie com as partes de si que ainda precisam de cura, de atenção, de amor. É natural que a dor acompanhe esse processo. Quando você sente falta de alguém que não pode ter, quando cada lembrança parece reacender o vazio, é fácil se perguntar por que o universo seria tão cruel. Mas a dor não é um erro nem uma punição. Ela é a ferramenta que o universo usa para te moldar, para te empurrar além dos limites que você mesmo traçou. Jung acreditava que o crescimento verdadeiro só acontece quando confrontamos o que está escondido, quando nos permitimos sentir o peso do que nos desafia. Essa pessoa, com todo o impacto que teve, foi um catalisador para esse confronto. Ela te puxou para fora da superfície, te levou a lugares dentro de você que talvez você evitasse por medo. E embora o coração lamente o que não pôde ser, a alma entende que esse encontro foi necessário, que ele te preparou para um caminho mais autêntico, mais alinhado com quem você está destinado a se tornar. O universo não te entrega essas conexões para te machucar, mas para te transformar. Ele sabe que o conforto nem sempre leva ao crescimento, que às vezes é preciso perder algo precioso para ganhar algo ainda mais valioso, a si mesmo. Quando você começa a olhar para essa pessoa, não como uma perda, mas como um guia, algo muda. Você percebe que ela não foi enviada para completar sua história, mas para te ajudar a escrevê-la com mais coragem, mais verdade. A saudade pode continuar, as memórias podem voltar em momentos inesperados, mas elas não são correntes. São lembretes de que você foi tocado, de que você mudou,
de que você carrega agora uma força que não tinha antes. E ao honrar o que esse encontro despertou, você transforma a dor em um farol, guiando você para uma vida mais plena, mais conectada com a essência de quem você realmente é. É tentador acreditar que se uma conexão é tão forte, tão cheia de significado, ela deveria encontrar um jeito de durar. Queremos que o amor seja a resposta para tudo, que ele vença as barreiras do tempo, da distância, das circunstâncias. Mas a verdade, por mais difícil que seja, é que nem todo amor está destinado a se tornar um lar permanente. Algumas conexões chegam como tempestades, intensas e transformadoras, deixando marcas que não apagam, mas também não se enraizam. Elas entram na sua vida como uma força da natureza, despertando o que estava adormecido, desafiando o que você pensava saber sobre si mesmo. Essas pessoas não são o destino final, mas um portal, uma passagem que te leva a confrontar suas próprias profundezas, a desenterrar verdades que talvez você tivesse medo de enfrentar sem o empurrão que elas trouxeram. O impacto dessas conexões é como um incêndio controlado. Ele queima o que é velho, o que não serve mais, para abrir espaço para algo novo. Talvez essa pessoa tenha te mostrado onde você ainda se segurava em ilusões, onde ainda carregava pesos que não eram seus. Talvez ela tenha reacendido sua capacidade de sonhar, de desejar, de acreditar que você merece mais do que uma vida pela metade. Mas, por mais que o coração queira transformá-la em uma âncora, a sabedoria do universo muitas vezes pede que você a deixe ir. Não porque o amor era falso, mas porque segurá-lo poderia te prender a uma versão de si mesmo que já não cabe mais. Jung dizia que o inconsciente nos guia através de encontros que parecem acidentais, mas que, na verdade, são orquestrados para nos levar mais fundo em nossa própria jornada. Essa pessoa foi um desses encontros, um espelho que te ajudou a ver o que você ainda precisava trilhar. A dor de deixar ir não é um sinal de fracasso, mas de crescimento. Ela mostra que você sentiu algo real, que você se permitiu ser tocado, que você foi corajoso o suficiente para amar mesmo sabendo que o futuro era incerto. O universo não te entrega essas conexões para te dar conforto, mas para te dar clareza. Ele usa a perda, o vazio, a saudade, como ferramentas para te esculpir, para te trazer mais perto da sua essência. Quando você começa a ver essa pessoa não como algo que perdeu, mas como alguém que te ajudou a encontrar a si mesmo, a dor começa a se transformar. Ela se torna gratidão, um reconhecimento silencioso de que, por causa dela, você é mais forte, mais consciente, mais alinhado com o propósito da sua alma. E, ao carregar essa transformação adiante, você honra o que ela significou, não como uma história que terminou, mas como um capítulo que te preparou para o que está por vir. No final, as conexões que marcam nossa alma, aquelas que chegam com uma intensidade avassaladora e partem deixando um vazio que não explica, não são sobre posse ou permanência. Elas são sobre despertar, sobre reacender a chama de quem somos no fundo, mesmo quando isso exige enfrentar a dor da perda. O universo, em sua sabedoria misteriosa, não nos envia essas pessoas para nos completar, mas para nos transformar, para nos lembrar que a jornada de se tornar quem realmente somos é cheia de encontros que nos moldam. Cada pessoa que cruza seu caminho e deixa uma marca, por mais breve que seja sua passagem, carrega uma mensagem. Algumas vêm embrulhadas em alegria, outras em saudade, mas todas servem ao mesmo propósito: te guiar de volta à sua própria essência, te ajudar a desenterrar a coragem, a verdade, a vivacidade que sempre estiveram dentro de você, esperando o momento certo para brilhar. Quando você sentir o peso de lembrar alguém que não pode ter, permita-se honrar essa dor, mas também a luz que ela trouxe. Não se trata de esquecer, de apagar o que foi, mas de transformar o que esse encontro significou em algo que te impulsione adiante. Talvez essa pessoa tenha te ensinado a amar com mais profundidade, a confiar na sua própria força ou a enxergar onde você ainda precisava crescer. Talvez ela tenha sido a chave que abriu uma porta que você nem sabia estar trancada.
Carregue essas lições não como um fardo, mas como asas, como um lembrete de que você é maior do que qualquer perda. Jung nos ensinou que a verdadeira alquimia da alma acontece quando enfrentamos o que nos desafia, quando integramos o amor, a dor e o crescimento em uma história que nos torna mais inteiros. Essa pessoa não foi um erro, mas um capítulo sagrado, um momento que te preparou para o próximo passo da sua evolução. Se essa reflexão tocou algo em você, se já sentiu o peso agridoce de uma conexão que mudou tudo, mas não pôde ficar, saiba que você não está sozinho. Há beleza em compartilhar essas histórias, em colocar em palavras o que o coração ainda tenta entender. Convido você a deixar sua experiência nos comentários, a dividir um pedaço da sua jornada com quem pode estar passando pelo mesmo. Se essas palavras ressoaram, um gesto simples como curtir pode ajudar essa mensagem a alcançar outros que também buscam sentido na dança complexa do amor e da perda. E se quiser continuar explorando esses caminhos de autoconhecimento e despertar, junte-se a nós para mais reflexões, mais histórias, mais momentos de reconhecer a magia que vive dentro de você. Porque no fim, o universo sempre nos guia, mesmo quando o caminho é tortuoso, para que possamos encontrar, acima de tudo, a nós mesmos. Você já viveu um encontro que parecia ter vindo do céu, mas que por algum motivo inexplicável, simplesmente não pôde continuar? Às vezes, o universo nos apresenta alguém que parece encaixar perfeitamente em tudo o que somos, alguém que entende seus silêncios, que desperta o melhor de você, que faz até o caos da vida parecer poesia. Mas ao mesmo tempo, esse encontro vem carregado de um detalhe cruel. O tempo não ajuda. A vida parece fora de compasso. E então, você se vê diante de um dilema que dilacera por dentro. Como aceitar que algo tão certo chegou na hora errada? Essa dor silenciosa é uma das mais difíceis de explicar, porque ela não vem da falta de amor, mas da impossibilidade de vivê-lo. É como se o universo fizesse você provar um pedaço de um destino que não pode ser inteiro. E nesse vazio surgem as perguntas: foi só coincidência? Foi castigo? Ou foi propósito? Carl Jung, que dedicou sua vida a explorar as profundezas da alma humana, dizia que nada que nos acontece profundamente é apenas acaso. Existe um campo mais sutil, o da sincronicidade, onde encontros assim não são erros de tempo, mas acertos de alma. Pessoas certas na hora errada talvez não venham para ficar, mas para acordar. Elas vêm como espelhos do que ainda precisamos amadurecer, curar ou compreender. Elas nos mostram onde estamos emocionalmente e onde ainda não estamos prontos. Porque às vezes, o universo não quer que você fique com alguém agora. Ele quer que você entenda por que esse alguém te tocou tanto e o que esse toque veio revelar sobre você mesmo. Quando duas almas se reconhecem, não há lógica que consiga explicar a intensidade desse encontro. É como se o tempo parasse por um instante, como se o universo suspendesse suas regras só para que aqueles dois mundos colidissem. Mas logo depois, a realidade se impõe com toda a sua força, e o tempo que parecia suspenso volta a correr, colocando cada um em direções opostas. A pergunta que ecoa é inevitável. Por que o destino aproximaria duas pessoas que não podem viver o que sentem? Talvez a resposta não esteja no desejo de unir, mas na necessidade de despertar, porque o verdadeiro propósito de algumas conexões não é o de durar, mas o de revelar. Revelar camadas adormecidas em nós mesmos. Potenciais que jamais seriam acessados sem aquele encontro. O que Jung chama de sincronicidade se manifesta justamente nesses momentos. Não é uma coincidência qualquer, mas um acontecimento simbólico, carregado de significado para o nosso processo de individuação, aquele caminho único de autodescoberta que cada ser humano percorre. O encontro com alguém na hora errada pode ser um chamado para enxergar com clareza aspectos que estavam ocultos na alma. Às vezes você descobre sua vulnerabilidade, outras vezes sua capacidade de amar com mais entrega do que jamais imaginou. E em muitos casos, percebe que não está pronto. Não por fraqueza, mas porque ainda falta a maturidade necessária para
para sustentar uma relação que exige mais do que desejo. Exige consciência. Relações certas em momentos errados não fracassam por falta de conexão. Elas desabam por falta de estrutura emocional para suportar a profundidade que carregam. É nesse ponto que o universo ensina de forma silenciosa, porém implacável. Ao permitir que você viva um amor que não pode florescer, ele está dizendo: olhe para dentro, questione suas urgências, reavalie suas escolhas, pergunte-se por que isso te tocou tanto e o que em você precisa amadurecer para que algo assim, no futuro, possa ser possível. Quando o sentimento é verdadeiro, ele não precisa se tornar posse para ser real. Ele pode viver como semente, e sementes têm seu tempo. A dor de se afastar de alguém com quem tudo parecia certo pode ser, paradoxalmente, o início de uma grande aproximação de si mesmo. Porque nada nos força mais a crescer do que aquilo que amamos, mas não conseguimos manter. O universo não trabalha com pressa. Ele atua num tempo que vai muito além do nosso relógio, porque seu objetivo não é a satisfação imediata, mas o crescimento da alma. Quando duas pessoas se encontram com uma conexão tão profunda, mas em contextos desalinhados, é como se algo dentro de cada uma fosse tocado de maneira irreversível. O encontro passa, mas o impacto permanece. E é nesse impacto que está o verdadeiro movimento. Talvez, naquele momento, um de vocês ainda esteja preso a padrões antigos, a medos não resolvidos, ou vivendo uma fase de transição que exige foco interno. Talvez o outro ainda não saiba amar com entrega, ou esteja aprendendo aos poucos o que significa realmente se abrir para uma relação de profundidade. E aí o tempo, esse grande escultor de destinos, decide não permitir que a história aconteça ainda. E esse ainda carrega muito mais do que paciência. Ele carrega potencial. Carl Jung dizia que aquilo que não vem à consciência retorna como destino. Ou seja, enquanto você não entender as dinâmicas que o universo tenta te mostrar através das experiências e das pessoas que te marcam, você continuará sendo levado pelas mesmas dores, pelas mesmas perdas e pelas mesmas frustrações. Um encontro na hora errada é, muitas vezes, um reflexo da sua própria desordem interna. Algo em você ainda está desalinhado com aquilo que deseja viver. Então, o universo entrega a experiência, mas segura o resultado. Ele mostra a promessa, mas impede a realização. Porque antes de viver o amor que você sonha, você precisa se tornar a pessoa que consegue sustentá-lo. Esse processo é doloroso porque ele não nega o sentimento. Ele reconhece a verdade daquele afeto, mas o retira do seu alcance. E essa é uma das formas mais sofisticadas de crescimento espiritual. Você não está sendo punido, está sendo provocado a amadurecer, está sendo empurrado para dentro, onde estão as causas reais do desencontro. Pode parecer cruel, mas é, na verdade, um ato profundo de cuidado do universo com o seu caminho. Algumas relações não acontecem agora para que você não destrua, com sua imaturidade atual, algo que poderia ser extraordinário mais adiante. E por mais que doa, esse atraso é, muitas vezes, o maior sinal de que aquilo é sim verdadeiro. Porque o que é verdadeiro não chega para ser consumido às pressas. Ele exige tempo, transformação e preparo. O mais difícil de aceitar é que algumas histórias não são interrompidas porque faltou sentimento, mas porque ainda sobrava confusão. E isso é doloroso porque a nossa mente tende a associar amor com permanência. Quando algo nos toca tão fundo, queremos acreditar que é para sempre. Mas a alma não trabalha com o tempo linear. Ela não se importa se vai durar semanas, meses ou décadas. Ela se importa com o quanto aquela experiência será capaz de transformá-la. E é por isso que a pessoa certa pode surgir quando tudo em volta parece errado. Porque naquele exato instante, ela tem algo a te ensinar que só poderia ser aprendido no caos, no desencontro, na ausência. Porque algumas lições são mais claras quando a dor nos obriga a olhar com profundidade para dentro de nós mesmos. É no silêncio do depois que as respostas começam a se formar.
Quando o torpor da emoção intensa vai dando espaço à reflexão, você começa a perceber que aquele encontro trouxe à tona questões suas que estavam adormecidas. Talvez você tenha sentido pela primeira vez o que é ser realmente visto. Ou talvez tenha se confrontado com o medo de não ser suficiente. Encontros assim não só revelam o outro, eles escancaram o que você ainda não sabia sobre si. E é isso que os torna tão poderosos, porque mesmo quando terminam, eles continuam reverberando. Você sente que aquela presença ainda mora em algum canto da sua história interna. E isso não é um erro, é um símbolo. É o universo dizendo: olhe para isso com cuidado. Não fuja da dor, pois é nela que está o mapa do seu crescimento. Jung acreditava que o que nos fere também nos cura, desde que estejamos dispostos a encarar a ferida com consciência. A pessoa certa na hora errada pode ser justamente o espelho mais fiel das partes suas que ainda estão em processo de integração. E quando você compreende isso, algo dentro de você muda. Você deixa de buscar culpados, de lutar contra o tempo, de se apegar à ideia de controle. Passa a entender que tudo o que chega na sua vida vem com um propósito, mesmo que esse propósito não seja o que você esperava. E muitas vezes o sentido só se revela depois, às vezes bem depois. Porque é no distanciamento que a alma enxerga com clareza aquilo que o coração, no calor da emoção, ainda não sabia interpretar. Às vezes o universo aproxima duas pessoas não para uni-las num relacionamento duradouro, mas para acender uma faísca dentro de cada uma. Uma espécie de catalisador interno, um ponto de virada silencioso que só se percebe com o tempo. O encontro pode até durar pouco, mas o que ele desperta continua reverberando por dentro como um chamado para a transformação. E é isso que mais confunde a mente. Como algo tão breve pode deixar marcas tão profundas? Como alguém que ficou tão pouco tempo pode parecer ter mexido com a estrutura inteira da sua alma? A resposta está na intensidade, não na duração. Alguns encontros carregam tamanha densidade simbólica que funcionam como portais. Eles não são apenas acontecimentos, são revelações. São como sonhos lúcidos da vida real, em que a consciência se expande e você começa a enxergar aspectos seus que antes estavam ocultos, reprimidos ou ignorados. Carl Jung compreendia isso como manifestação direta do inconsciente, que não fala em linguagem lógica, mas simbólica. A pessoa que chega e vai embora, mas deixa tudo de cabeça para baixo por dentro, muitas vezes representa algo que faltava em você. Ela pode espelhar sua própria luz esquecida ou seus traumas mais profundos. Pode ativar em você uma lembrança emocional do que significa ser amado de verdade, ou do que significa ser abandonado. Mas em qualquer dos casos, ela serve como chave. Uma chave que abre portas internas e revela o que ainda está mal resolvido. E quando você enxerga isso com maturidade, deixa de ver a hora errada como um erro do destino e começa a vê-la como parte de uma cura que precisava acontecer. O que parece desencontro, no fundo, é alinhamento com um estágio mais profundo do seu próprio processo evolutivo. A grande armadilha está em tentar forçar o que ainda não está pronto. Muitas pessoas, ao se verem diante de um amor que não pode ser vivido, tentam resistir ao fluxo natural das coisas. Insistem, pressionam, romantizam a dor. Mas o universo não responde a esforço, ele responde à entrega. E a entrega verdadeira só acontece quando há aceitação do que é. Aceitar que alguém tenha vindo na hora errada não é desistir do amor, é reconhecer que o amor, às vezes, precisa acontecer primeiro dentro de você. A sabedoria está em permitir que o impacto daquele encontro transforme sua vida, sem precisar transformá-lo em posse, em apego ou em drama. Porque no fim, não importa quanto tempo durou, importa o quanto você permitiu que aquilo te moldasse. E quando isso acontece, mesmo que a história não tenha continuado, ela nunca será em vão. A ausência da pessoa certa pode doer tanto quanto a presença errada.
Mas enquanto a presença errada muitas vezes confunde, a ausência da certa esclarece. Ela deixa espaço para que você observe, com mais nitidez, o que aquele encontro representou dentro da sua jornada. E esse espaço é fundamental, porque no silêncio que vem depois do adeus, você começa a se escutar de verdade. Começa a perceber quais feridas foram tocadas, quais medos foram ativados, quais partes suas começaram a se reorganizar depois da passagem daquela alma. A hora errada, nesse sentido, funciona como uma lente de aumento sobre a sua própria evolução. E por mais doloroso que seja, ela te dá algo que o tempo certo nem sempre dá: consciência. A consciência de que amar não é o suficiente se você ainda está preso a velhas versões de si mesmo, e de que encontrar alguém especial não significa que você já está pronto para esse tipo de amor. O tempo do universo não se curva à nossa pressa. Ele não se comove com nosso desejo de fazer tudo acontecer agora. Ele nos ensina, com firmeza e compaixão, que algumas sementes precisam de estações inteiras antes de brotar, que alguns amores precisam passar pela distância para se tornarem profundos de verdade, que algumas pessoas precisam primeiro perder uma à outra para depois se reencontrarem consigo mesmas. A hora errada, nesse contexto, pode ser a fase em que cada um precisa crescer em direções diferentes para, quem sabe, um dia se reencontrar de forma inteira. Ou pode ser que o reencontro nunca aconteça, e tudo bem. Porque o que importa, no fundo, não é o final da história, é o quanto você se transformou ao vivê-la. É o quanto aquela conexão ativou em você um desejo real de se tornar alguém melhor, mais consciente, mais verdadeiro. Jung dizia que a vida pede de nós uma totalidade que só pode ser alcançada através da integração das nossas sombras, das nossas falhas, dos nossos vazios. E pessoas certas que surgem na hora errada têm o poder de iluminar exatamente essas partes que ainda não estavam prontas para serem vistas. É por isso que elas nos marcam tanto, porque elas nos mostram onde ainda estamos quebrados, onde ainda temos medo, onde ainda sabotamos o que mais desejamos. E é por isso também que esses encontros não são perda, são semente, são símbolo, são parte de um caminho que muitas vezes só se revela depois da dor. Quando o tempo certo finalmente chega, ele não traz apenas outra pessoa, ele traz uma nova versão de você. E talvez nesse novo tempo você perceba que aquele encontro não veio para ser eterno. Veio para te ensinar a se preparar para o que realmente é. Quando olhamos para trás e lembramos dessas pessoas que chegaram e partiram como tempestades suaves, fica claro que nem todo adeus é definitivo e nem toda distância é ausência. Algumas presenças continuam vivas dentro de nós, não como uma prisão emocional, mas como um marco de transição. Porque a pessoa certa na hora errada, muitas vezes, não representa uma relação inacabada, mas sim um ciclo interno que começou ali. Um antes e depois invisível, que nos dividiu entre quem éramos antes de sentir aquilo e quem passamos a ser depois. E mesmo que o reencontro físico nunca aconteça, há algo maior acontecendo: o reencontro consigo. Você aprende a se respeitar mais, a entender seus limites emocionais, a cultivar sua própria presença. Aprende que não precisa mais correr atrás de quem te completa, porque começa a se completar por inteiro. Essa percepção muda tudo. Você para de idealizar o amor como um refúgio externo e começa a vê-lo como uma consequência do seu estado interno. O que parecia um erro de timing, na verdade, foi um acerto cirúrgico da vida para te fazer amadurecer. Foi preciso sentir que algo escapou das suas mãos para aprender a não depender mais da posse, e sim da presença. Foi preciso amar alguém e não poder viver esse amor para compreender que nem todo sentimento precisa se tornar um enredo. Alguns sentimentos existem para te lembrar do que é real, do que você ainda precisa trabalhar, do que ainda está desequilibrado em você. E nesse reconhecimento nasce um tipo de liberdade que não depende mais da presença do outro, mas da integração do que o outro ativou em você. Carl Jung
enxergava os encontros humanos como pontes entre partes inconscientes da psique. Aquilo que você enxerga no outro, sente no outro, ama no outro, muitas vezes é um espelho do que está emergindo dentro de si. E quando isso se torna consciente, o que parecia uma tragédia romântica se revela como um processo sutil de reintegração. A pessoa certa que chega na hora errada é como uma centelha daquilo que você pode ser, se aceitar atravessar o processo. Ela não veio para completar sua história, mas para revelar que a sua história é maior do que você imaginava. E que, às vezes, o amor não vem para ficar, vem para acordar. E é nesse despertar que a vida se transforma, não pelo que se viveu com o outro, mas pelo que se passou a viver dentro de si mesmo, a partir dali. No fim, a pergunta não é mais por que a pessoa certa chegou na hora errada, mas o que essa experiência fez nascer dentro de você, porque o verdadeiro propósito desses encontros não está no romance que poderia ter sido vivido, mas na transformação silenciosa que ele provocou. A ausência daquele amor forçou você a amadurecer de um jeito que a presença talvez não forçasse. Te empurrou para dentro, para os cantos mais escuros da sua alma, onde moravam medos, carências, idealizações e feridas que precisavam ser vistas. A hora errada, nesse sentido, foi o cenário perfeito para que a sua consciência pudesse crescer. Porque quando tudo dói, e mesmo assim você escolhe não se fechar, mas se aprofundar, você se torna alguém diferente, mais consciente, mais inteiro, mais preparado para amar com verdade e não com carência. Você começa a perceber que o universo não comete erros, que ele orquestra cada encontro, cada despedida, cada cruzamento de caminhos com uma precisão que só se revela no tempo certo. A vida não está interessada em te dar o final feliz que sua mente deseja. Ela está comprometida com o seu processo de expansão, com a sua jornada de autenticidade, com a sua reconexão com a sua essência mais verdadeira. E para isso, às vezes é necessário que alguém toque sua alma e vá embora. Alguém que mostre, com a sua presença breve, o que você ainda não havia despertado. Porque certos amores não vêm para durar, vêm para empurrar você para a sua própria inteireza. E quando isso acontece, mesmo a dor carrega beleza. Porque você entende que aquele encontro não foi uma perda, foi um nascimento. O nascimento de um novo olhar, de uma nova versão de si mesmo. Então, da próxima vez que se perguntar por que o universo colocou alguém tão certo na hora errada, talvez a pergunta mais justa seja: por que eu precisei encontrar essa pessoa exatamente nesse momento? O que esse encontro veio me mostrar sobre mim? O que ele veio curar, ativar, libertar? Porque no fim das contas, não se trata de quem fica ou vai, mas de quem você se torna depois. E quando você compreende isso, a dor não desaparece, mas ela se transforma. De angústia, vira aprendizado. De lamento, vira impulso. De ausência, vira presença interna. E você passa a confiar que, mesmo quando não entende, o universo está sempre te levando exatamente para onde você precisa estar. Inclusive, quando coloca alguém na sua vida só para te lembrar do tipo de amor que você é capaz de viver, mas que precisa, antes de tudo, despertar em si mesmo